Oi, oi! Estamos ao vivo! Mais uma terça-feira, dia de live, dia de nós batermos um papo por aqui, um dia de conversarmos sobre os perfis corporais e comportamentais. Tá anotando todas as dicas? Tá conseguindo acompanhar aqui os 5 perfis comportamentais? Já identificou alguém aí de casa? Já se identificou quais são os traços predominantes aí do teu corpo, da tua mente? Oi, oi, coisa boa! Bem-vinda, Rose! Vamos chegando, a gente vai começando então mais um bate-papo aqui de terça-feira, falando hoje sobre o 4º perfil comportamental. Quem será? Como pensa? Como age no mundo essa pessoa que nós identificamos como masoquistas? Lembrando que a nomenclatura é uma nomenclatura muito antiga, lá de 1800, mas que ficou e que nada tem a ver com o que vocês conhecem hoje em dia. Muitas pessoas confundem aí o que é essa nomenclatura, psico, masoca, oral. Que bicho é esse? Pois fiquem tranquilos que a gente vai falando e vai explicando para vocês bem devagarinho. Tá bom? Seja bem-vinda, Raquel! Hoje eu cheguei aqui cheia de disposição porque eu tenho muito a falar desse traço. Gosto muito dele. Gosto muito. Porque vocês vão entender que cada traço de caráter tem uma especificidade. Tem uma colaboração para o mundo. Tem um porquê de existir, não é verdade? E o masoquista não poderia ser diferente. Ele é a pessoa que segura a onda aí de muitos outros perfis, não é mesmo? Então, vamos lá. Quando acontece, em que período da vida acontece a formação desse perfil? Que idade a criança tem, que se caracteriza quando acontece a mielinização e naquele momento aquela criança sente-se então com a dor e o recurso desse traço de caráter. Que idade ela tem? Tudo bom, Liz? Vai chegando. Essa criança, ela tem entre 2 anos e meio até 3 anos e meio de idade. E está acontecendo uma coisa muito especial, muito específica na vida dessa criança. Sabe o que é? É o momento do desfraude. Nesse momento, o processo de mielinização está acontecendo com maior intensidade nas crianças que terão esse traço aí para o resto da vida. Essas crianças, elas estão então passando por um momento muito especial, porque vejam, a gente já viu aqui os esquizoides, orais, psíquicos, crianças que vinham desde lá do útero, depois a fase mais bebezinha e depois a fase do engraçadinho. Elas vão conhecendo, começando a ler esse mundo novo em que elas vivem e aprendendo, né? Aprendendo com esse mundo. Tudo bom, Erisvalda? Seja bem-vinda. Aprendendo com esse mundo. E agora é o momento... Oi, Magalho! Depois eu dou para todo mundo, eu não vou conseguir. Eu vou esperar vocês entrarem, vão entrando, vão chegando, tá bom? É o momento que a criança começa a perceber que as coisas não acontecem assim no automático, né? E nesse momento, entre 2 anos e meio a 3 anos e meio, ela precisa começar, ela começa a perceber que ela não é mais bacana, não é legal ela sentir vontade de fazer as suas necessidades e ir ali pro cantinho e fazer. Porque até esse momento era isso que acontecia, não é? Ela tinha vontade ali de fazer o número 2, ela se escondia, se abaixava, ficava num cantinho mais isolada e estava tudo feito. Se a mãe não percebia, porque geralmente as mães estão de olho, se a mãe não percebia, ela mesma, agora ela conseguia falar, se comunicar e dizia: mãe, troca a fralda para mim? Ou, fulano, tá sujo aqui, tá incomodando. Agora, ela começou um processo de que ela precisa pensar antes de querer fazer ali o número 2. Veja, imagina que essa criança esteja numa praça. Tá? Como ela vai fazer? Como ela vai? Antigamente, como eu disse, ela ia ali rapidamente e fazia e estava tudo certo. Mas agora ela precisa pensar.
ela precisa se programar um pouquinho, precisa se planejar um pouquinho, não é mesmo? Então, nesse momento da mielinização, nesse momento que está acontecendo, essa criança começa a entender que ou ela sente vontade e ela segura, ela precisa segurar um pouco mais para não passar vergonha, porque se ela não segurar esse cocô aí que quer sair, ela vai passar vergonha, ela vai fazer em locais públicos, enfim, as pessoas vão rir dela, vão olhar para ela. E ela não gosta muito desse olhar todo, dessa atenção toda, tá? Diferente do perfil da semana passada, ela não precisa muito de palco, não. Tá tudo bem, fica aqui no meu cantinho e fazer aquilo que eu sei fazer, da forma como eu sei fazer. Então, esse é o momento que acontece a mielinização desse quarto perfil, o masoquista. Tá bom? Seja bem-vinda, Ana, bem-vinda, Jaque. Mas vamos lá. Como é o corpo dessa pessoa? Como é o corpo? Nós já falamos aí dos magricelos, dos mais redondinhos, dos mais triangulares. Como é o corpo do masoquista? O masoquista são aquelas pessoas que têm o formato do seu corpo mais quadrado. Conhece? Então, quadrado, rosto mais quadrado, tronco mais quadrado, todo o seu corpo ele tem esse formato em maior evidência. Tá? Mas não é só isso, não. Quer ver uma coisa bem comum? O masoquista, ele costuma ter bolsas. Sabe bolsa nos olhos? Bolsas. Não confundam com olheiras. Olheiras é lá do primeiro perfil, lá do esquizoide. Mas os masoquistas, eles têm uma bolsa, um certo peso no olhar, tá? E vocês vão percebendo que tudo que eu falar sobre esse perfil, eu vou trazer essa palavra, peso. Masoquista tem um certo peso no olhar. A boca, ela já é mais fechadinha, ela é cerradinha, ela não é tão carnuda que nem oral, ela é mais fininha, tá? Sempre demandando força. Sabe aquela pessoa que você olha e parece até que tá com raiva? Né? Às vezes cerrando os dentes, às vezes acontece ali um certo bruxismo. É essa sensação que o masoquista te passa, tá bom? O corpo dele, então, se eu já disse que o formato vai ser mais quadradinho, ele segue essa linha. Um corpo mais uniforme, não tem os ombros tão maiores do que a cintura. E as pernas, acontece uma coisa muito interessante. Uma vez eu fui fazer uma análise de uma mulher e ela tinha muita pontuação de masoquista. E daí nós chegamos nas pernas, tá? A perna do masoquista, ela é inteira forte, muito forte. Sabe aquela perna que demanda força, muita força? E essa mulher me disse assim, mas essa perna não é de mulher, essa perna é de homem, tu tá me descrevendo uma perna de homem. Não tem nada a ver. Tem muito homem aí com uma perna mais magricelinha, né? Ou que começa maior e vai afinando. Não. Perna de masoquista é inteira grossa, é com muita força. A gente chega a brincar que chega a ser ali, ó, uma passada de elefante, de tanta força que passa a sensação do corpo dessa pessoa. Tá bom? Seja bem-vinda. Tem muita gente chegando aí. Sejam bem-vindos. Mas que mais? Para completar esse quadro ali que eu tô te dando para começar o formatos, o que tu pode ver de evidenciado no corpo do masoca, também tem o quadril, tá? Então, como é que é um quadril do masoquista? De novo, é um quadril forte, mas assim, sabe aquela pessoa que ali quando encerra o quadril e deveria começar o bumbum, não tem? Tem um achatadinho, um amassadinho ali. Esse é o quadril do masoquista, onde termina o tronco, mas tem uma saliência para dentro. Em vez de ser um bumbum que inicia, ele começa para fora. Esse é o corpo do masoquista. E ele está preparado para uma coisa. Ele está preparado para ter força, muita força. Na análise corporal, nós não analisamos só o formato, é sempre o formato, a sensação e percepção que aquele corpo
nos passa. Então a sensação que os masocas vão nos passar é isso, que eles têm força para enfrentar o que for, tá? A energia do corpo deles é para fora, diferente do esquizoide, que é todo no mundinho dele. Não, os masocas parecem que eles estão assim, ó, explodindo, literalmente. Falando em explodir, quantas de vocês já viram o filme Divertidamente? Vocês já deram uma olhada? Seria interessante, tá? Quem tá nesse processo aqui, acompanhando as nossas lives, seria interessante vocês darem uma olhada. Um desenho que se chama Divertidamente. Ali, nesse desenho, que foi desenvolvido por um psiquiatra, um médico, mostra muito bem os 5 perfis comportamentais. Vê de novo, Natália, de verdade, mas vê com esse olhar. Percebe isso? Ali, esse médico, ele mostrou, tanto que são 5 personagens, tá? 5 perfis comandando o cérebro da menina do desenho. Uma hora vinha um pro comando, outra hora vinha outro, outra hora vinha outro, porque é exatamente isso que acontece na vida real. Cada momento do meu dia, ou uma fase que eu esteja passando, alguém assume o comando. E se no meu corpo eu tenho um perfil, eu tenho um pico de masoquista, o que vai estar acontecendo na minha vida com maior frequência? Tadã! Prestem atenção. Vamos lá, então. Gente, eu já falei aqui, então estou reforçando bastante, porque a característica principal do masoca é a força, não é? Muita força, muita força. Mas força para quê? O que se faz? Quando a gente fala nos perfis, a gente sempre fala em dor e recurso, o tempo todo. Qual é a dor do masoquista? Alguém se arrisca a dizer? Nós já falamos aí da dor do esquizoide, rejeição, dor do oral, abandono, dor do psico, manipulação. E agora? Qual será a percepção de mundo das pessoas que têm um índice maior do perfil masoquista e que estão na dor? Vou tomar uma água. Peraí. Bora! Essas pessoas, elas se sentem constantemente humilhadas. Humilhadas. Então vejam, sendo ou não verdade, ela vai estar sempre olhando para situações, se estiver na dor, sentindo-se humilhada. Aonde eu vejo isso com muita frequência é quando eu recebo casais, terapia de casal, sabe? E daí lá no consultório, sentam os dois e começam a relatar alguma situação comum do dia a dia deles. E daí, em certo momento, o homem ou a mulher começa a dizer: ela sempre me trata assim, ou ele sempre desfaz de mim, ou ele fala aquilo. E... Gente, entrou uma atualização do Insta. Que loucura, vocês estão aí? Entrou uma atualização do Insta agora, nesse momento. Só me façam assim, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo. Caiu, por favor. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui deu um pane geral. Deu um pane geral. Tá? Bom, voltou? Todo mundo aí? Coloca o ok. Aperta aí o coraçãozinho, tá tudo certo. Beleza, vamos embora. Continua. Não sei o que aconteceu, deu um pane, mas estamos de volta. Vamos lá, nós estávamos num exemplo bem prático de um casal que tem algum dos membros masoquistas, tá? Ótimo, show! Então tá, vamos lá. Então, essa pessoa que é masoquista, ela começa a falar que a outra pessoa está constantemente humilhando ela. Aí lá no jantar de família, ele não me defendeu, a mãe dele falou comigo assim, e ele não falou nada. Ele me trata desse jeito na frente dos nossos filhos. Mas ela não respeita quando eu tô com os meus amigos e fala isso, aquilo. Percebam,
A percepção de mundo do masoquista é que ele está constantemente sendo humilhado, sendo real ou não. Então, quando esse masoquista está na dor, veja bem, ele sofre muito. Porque são pessoas que, iguais os orais, lembra que assim, nós temos 5 perfis? Os únicos 2 perfis que sentem emoção, os 2 perfis mais emotivos são os orais e os masoquistas. Então o masoquista, ele sente muito, com muita intensidade. Só que ele tem uma diferença. Enquanto os orais falam sobre esse sentimento, buscam esse sentimento, os masoquistas calam. Eles guardam esse sentimento aqui dentro, ó. As 7 chaves. E vai ser muito difícil. Você aí que tá casada, casado, tem filho, não sei, convive com o masoquista, tirar segredos, tirar coisas importantes do masoquista. Porque ele guarda tudo aqui dentro. E o fato dele guardar aqui dentro faz dele um ótimo confidente, não é mesmo? Coisa boa! Eu tenho um amigo, uma amiga que é masoquista, vou lá contar meu segredo para ela. Opa! E aí? O que acontece? Lembra do corpo do masoquista? Todo forte, todo preparado. Parece, a gente poderia dizer que parece até um sargentão, tá? Preparado para a guerra. Todo forte. Ele é forte, ele sente e ele não fala. Então, ele está muito habilitado a carregar cargas. Carregar cargas. Só que junto com cargas, vem lixo. E as pessoas começam a perceber que elas podem colocar lixo nessa pessoa. Muito lixo. Ela é forte. Ela é capaz de suportar, ela carrega. Então vamos colocar lá. Opa, tem problema. Tem problema. Então, se quem está me ouvindo aí está se identificando, comecem a pensar o que você quer carregar. Porque a gente tem escolhas. A gente pode sim ser forte, mas a gente também pode escolher o que quer carregar. Sabe, no consultório, eu estou te trazendo exemplos muito reais. A gente vê histórias de pessoas que, por terem essa habilidade, por terem essas características, acabam sabendo de segredos de família, segredos de amigos e se angustiam, porque lembram como ela sente? Ela sente, mas ela não fala. Ela guarda esse segredo. Daí, olha só. A pessoa vai lá, deposita tudo o que quer e vai embora. Fica leve, fica bem. E quem é que está responsável pelo segredo agora? O masoquista. Aquela pessoa que guarda muito bem, que vai conseguir carregar a carga dele e a dos outros também. Então, escolham o que vocês querem carregar. Tá bom? Mas e se esse masoquista tiver no seu recurso? O que fazem os masoquistas serem especiais? Qual é o superpoder desse perfil comportamental? Deixa eu ver o que a Jaque está me dizendo. Meu filho mais velho não abre a boca para falar dos sentimentos. Opa, pode ser aí um quadradinho, né? Uma pessoa que tem um formato mais quadradinho. Pode ser uma masoca sim, tá? E o recurso desse perfil... Então, assim, a gente está falando que quando ele está lá na dor, ele está lá quieto, ele é quieto, mas ele está lá sentindo-se humilhado o tempo todo. Mas o masoquista é o responsável, vejam bem, por execução. Não existe, não conheço nenhuma empresa que não tenha um ou vários masoquistas. Sabe por quê? Tem o esquizoide, que é o cara bom das ideias. Tem o oral, que é o cara que sente, acolhe, é a pessoa que agrega naquela empresa, chama as pessoas. Tem o psico, que articula muito bem, que é camaleão, vai fazer aquilo que for necessário. E tem o masoca. Quem faz? Quem, na verdade, acontece na empresa? Quem faz a coisa acontecer? O masoca. O masoquista tem a habilidade de dar as coisas início, meio e fim. Larga um projeto na mão do masoquista que ele vai te devolver completo. Ok? Só que algumas pessoas
se irritam, não gostam, porque ele faz e faz muito bem. Só que ele tem um ritmo mais lento. E sabe por que ele é mais lento? Porque enquanto os outros perfis passeiam nos seus perfis e são mais rápidos, são mais ágeis, são mais proativos, o masoquista, ele se atenta aos detalhes, aos processos. É a pessoa dos processos. Ela gosta dessa fase de planejamento, de organização. É ele ou ela que faz tudo isso acontecer. E lá na casa, aqui na nossa casa, aqui no mundo familiar, no mundo emocional, como está essa pessoa? Como ela vai agir? O que ela vai fazer se tiver na dor ou se tiver no recurso? Né? Por aí agora a gente já teve um exemplo aqui do filho da Jaqueline que se comporta assim, ele não fala nada, ele guarda para ele. Pode estar carregando um monte de coisa que não é dele também. Mas em casa, e muitas vezes as mulheres dizem assim, os homens não falam, os homens são calados. Não concordo. Por quê? Porque eu conheço homens que são tagarelas, muito tagarelas. Casa com uma pessoa mais fofinha, mais redondinha e depois me diz como é que é. São pessoas que gostam muito de conversar, porque precisam disso para sobreviver. Precisam desse contato, dessa sensibilidade. Agora, se você casou, se você é uma masoquista, você não vai precisar conversar muito não. Vai passar um bom momento na sua caverna, lá no teu cantinho, né? Lembra do outro perfil que também gostava de caverna? O primeiro perfil lá? Só que são cavernas diferentes, tá? São cavernas com objetivos diferentes. O esquizoide entra na caverna para criar, para ter ideias, e o masoca entra na caverna para não se sentir humilhado, tá? Ele consegue atribuir funções aos amigos? Não entendi. Como assim atribuir? Olha só, vamos lá. Quem atribui funções aos outros, quem distribui, quem articula, é o perfil da semana passada. O psico anda bem, transita bem nesse universo, tá? O psico não faz, mas sabe quem faz. Ele encontra quem faz, ele articula, ele une as pessoas. O masoca não. O masoca é o cara que faz. É a pessoa que vai botar na mão e ele vai executar um bom projeto. Tá bom? Ele vai dar jeito de fazer aquela coisa acontecer. Seja na família, seja na empresa, ele vai executar. Não sei se eu respondi. Se não responde, me deixa mais claro. Tá bom, Hack? Me deixa mais claro que eu vou tentar responder melhor a tua pergunta. Certo? Seja bem-vinda, Kelly, Josi. O que a gente pode esperar de um masoca? Ok? Ok, que bom, Raquel. Mas qualquer coisa pode perguntar que a gente vai respondendo, tá? O que a gente pode esperar de uma pessoa que tem esse perfil? Força, cautela, tá? Oi, Maria, tudo bem? Vai chegando. Força, cautela, autenticidade e cumplicidade. E agora eu vou puxar as orelhas de alguém que, porventura, possa estar casada aí com algum masoca. E vai me dizer assim, poxa, mas pelo que tu me disse aí de formato, de sensação, talvez o meu marido tenha um pico de masoca. Mas ele não se abre comigo. Tem problema. Sabe por quê? Porque eu tô dizendo que o masoca, por si só, não fala, né? Ele não fala muito. Mas sabe por que ele não fala? Porque ele precisa confiar. Ele precisa se sentir seguro, tá? Ele precisa se sentir seguro. Lembra da época da milenização dele? Foi no desfraude, ele não queria passar vergonha, ele precisava agora planejar onde ele ia fazer as necessidades dele. E ele, se ele tivesse que segurar aquilo lá tudo, ele segurava. E ele vai para a vida, ele cresce, vira um homem, uma mulher que tem o mesmo comportamento. Se eu tiver que segurar tudo aqui dentro de mim, eu seguro, eu tenho força para isso.
E eu não vou me expor, mas o motivo que ele não vai se expor não é com medo do que tu vai fazer, que nem o psico, se tu vai manipular ele, aquela informação, não. Ele não vai se expor, porque ele só vai falar se ele se sentir extremamente seguro, confiar naquela pessoa. Por quê? Porque ele não quer se sentir humilhado. Então, como é que eu vou falar alguma coisa pro meu colega e eu não sei se ele vai falar pro meu chefe e depois eu vou receber uma punição por isso? Eu vou me sentir humilhado. Como é que eu vou me abrir com a minha mulher se há uma semana atrás, aquilo que eu falei para ela jogou aos ares? Esse é o masoca. Essa é a masoca, né? Eu não vou falar porque eu preciso confiar muito nessa pessoa. Vamos ver as perguntas aqui. Ele é determinado? Muito, muito, Raquel. Como eu disse, ele é um executor. Então, assim, ele pode ser mais lentinho, mas ele vai terminar aquilo, tá? Enquanto os outros, tem alguns perfis que são muito proativos, mas que não terminam, começam e não terminam, começam e não terminam. O masoca não. Ele gosta de ver os processos acontecendo. E ele é muito determinado, sim, e termina o que começou, tá? O que a Jaque tá me perguntando? É ele. E a mulher é organizada com toque. É uma organização só. Então são dois masocas. Dois masocas aí que se sentiram seguros um com o outro. E ficam trocando isso, né? Tem um pouco desse perfil. Ó, a Erisalda se identificando. É isso aí, a gente vai conhecendo e vai enxergando as características na gente, tá bom? O que eu não posso esperar de um masoquista. Tchan, 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 tchan. Prestem atenção, anotem. Anotem para não sair cobrando coisa errada aí das pessoas. Eu não posso esperar do masoquista espontaneidade, improviso. Quer ver um masoquista entrar em pânico? É tu chegar e dizer assim, em 15 minutos nós temos uma live, tudo bem? Eu não me preparei, eu não me planejei. Eu preciso desse tempo para planejar, para organizar. E é capaz dele ter um script aqui, ó, do ladinho e ficar olhando. Esse é o masoquista. E tá tudo bem. Por que eu digo tá tudo bem? Porque é essa a nossa função. Quanto mais nós aprendermos sobre os perfis, mais nós vamos saber respeitar as pessoas. Não somos iguais. De maneira nenhuma. Então, assim como eu quero respeito para os meus traços, para a minha dor, para o meu recurso, eu também preciso respeitar que a pessoa é mais lenta, mas que faz bem feito. Que a pessoa não é boa de improviso, que ela não vai sair fazendo. Mas se eu chegar para essa mesma pessoa e disser, olha, semana que vem nós vamos fazer uma live e nós vamos falar sobre esse assunto. Pode esperar. Semana que vem, a live vai estar na ponta da língua do masoca. Por quê? Porque ele já fez o script, ele já foi lá, ele já estudou, ele já se aprofundou, tá tudo certo. Apesar de não gostar muito, ele vai conseguir dar conta e vai dar conta muito bem. Mas ele precisa desse planejamento e dessa organização. Tá bom? Roseu, eu sei. Olha as pessoas se identificando aqui. Com certeza, Rose, tem muito masoca aí também, né? Precisa de uma certa organização. Qual perfil é esse que começa e não termina? O próximo. Venha para a live da terça-feira que vem, nosso último perfil, os nossos queridos rígidos e rígidas. Vamos falar mais sobre eles, tá, Aninha? Mas hoje, sim, são as pessoas determinadas que começam, mas que não vão ser boas de improviso. Então não cobre delas isso, tá? Não cobre rapidez, não cobre improviso, não cobre toda essa agilidade que não vai acontecer. Então, vamos lá. De novo para o ambiente familiar, né? Eu tenho um perfil, sou casada com uma pessoa com outro perfil, e o perfil que eu casei é masoca. E daí eu digo, vamos lá, bora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pô, tu não fez isso ainda. Caramba, a gente combinou que a gente ia, sei lá, que a gente ia fazer exercício, depois a gente ia passar na casa da sogra, e depois a gente ia fazer isso e fazer aquilo, e tu ainda tá aí, nem se vestiu. Masoca. Ele vai fazer no tempo dele, tá?
Isso vocês precisam ter escrito, né? Detalhado. Como que eu estimulo? Ok, Rose, já identifiquei que o meu filho é assim, o meu marido é assim, eu sou assim, minha filha é assim. O que eu faço para estimular esse perfil? Como que eu estimulo para essa pessoa viver no seu recurso, então? Parar de se sentir o tempo todo humilhada e passar a fazer as coisas que ela sabe fazer. As coisas bem feitas, ser organizada, planejar. Olha que coisa boa ter uma zoca para planejar minhas férias. Eu não preciso nem pensar. Olha que coisa boa ter uma pessoa para organizar a minha casa. Que maravilha! Não é uma delícia? Como é que eu faço para estimular esse perfil? Simples. Fale do que ele é bom. No que ele é bom mesmo? Ah, ele é bom em completar as coisas, em fazer as coisas bem feitas. Fale isso para o seu filho, fale isso para o seu esposo, fale isso para você. Como eu sou boa nisso? Caramba, eu sei fazer esse negócio, eu faço bem feito. Elogie o que tem de bom. Tem muita gente que passa a vida inteira sem entender nada do que está acontecendo, numa brigaiada total dentro de casa, porque fica lá tentando dizer como que tu não faz isso, ou por que tu é tão lento. Não. Valorize a capacidade que ele tem de guardar coisas importantes. Valorize. A palavra sigilo tem muito a ver com o masoquista. São boas pessoas, são sigilosas, ele vai se sentir bem ele não é que ele vai se sentir bem, ele vai se dar bem em situações que precisa de sigilo ou situações que tenham pressão. Lembra que ele é forte? Ele vai se dar bem. Então elogie essa capacidade dele. Caramba, eu no teu lugar não conseguiria, mas que bom que tu é forte o suficiente para isso. Que bom que tu dá conta disso. Isso é uma forma de estimular os masoquistas. Tá bom? Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu deixei. Existe um sexto perfil, porque não tem aquele perfil que diga por total sou eu. Elisvalda, nós não somos... Não, em primeiro lugar, não existe um sexto perfil, tá? São só 5. E nós não somos um perfil. Não, ao contrário. Nós todos temos os 5 perfis em níveis diferentes. Por isso que o gráfico é único. Porque eu vou ter 22% de um, 17% de outro, 27% de outro, 30% de outro. Então, nós estamos falando dos picos do meu perfil, aonde eu estou mais confortável mais tempo. Então, voltando ao filme do Divertidamente, quem é que fica no comando aqui do meu cérebro por mais tempo? É o masoca? É o oral? É quem? Então, não existe um sexto perfil, mas existem sim um nível de perfil maior no meu corpo, diferente do teu e vice-versa, tá bom? O que mais que tem pergunta aqui? Aninha, também tenho que me organizar para tudo, já o marido é a milhão e me pega de surpresa. Então tá aí, ó, tá aí. Se precisa se organizar, tem masoquista aí no corpo sim, porque é um dos perfis que mais gosta de fazer isso, tá? Que se sente bem, que se sente seguro. Não esqueçam dessa palavrinha. Masoquista precisa de segurança. Preciso ter segurança no meu relacionamento. Preciso ter segurança onde eu trabalho. Preciso ter segurança com as minhas amizades. Preciso me sentir seguro na minha casa, com a minha família. Essa é a palavra de ordem. Se ele se sentir seguro, se ela se sentir seguro, ela vai produzir horrores. Muito, muito mesmo. Então essa é a palavra de ordem para esse perfil. Tá bom, Aninha? E sim, tu não pode faltar semana que vem, que eu acho que tem muita rigidez aí no maridão. Gente, deixa eu ver quanto tempo tem. Tem 15 minutinhos. Deixa eu pegar uma colinha que eu queria falar pra vocês, tá? O que eu queria também comentar? Às vezes, quando as pessoas começam a estudar esse assunto e começam a entender que o processo de mielinização do masoquista aconteceu naquela faixa etária e que o que pega aí nesse perfil é o medo de errar, né? O medo de errar, o medo de fazer... O que era a fase de mielinização? Literalmente, medo de fazer merda.
É isso aí. O masoquista, ele tá sempre segurando, tá? Então as pessoas começam a pensar no perfil como ao contrário, como uma pessoa que tá sempre errando e que tá sempre fazendo merda. Mas não é assim, não. Quando o masoquista, e aí eu quero chamar a atenção, tá? Porque pode estar acontecendo algo parecido dentro da casa de vocês. Quando o masoquista se sente na dor, ou seja, não se sente seguro, não tem confiança onde ele tá, ele pode ir para duas vertentes. A primeira vertente, eu faço tudo errado mesmo. Eu sou um merda, eu sou uma merda, não faço nada certo. Quer saber? Tá todo mundo certo mesmo. Todo mundo me xinga, todo mundo me olha os meus defeitos. Quer saber? Eu vou explodir. E ele vai fazer da vida dele uma merda. Bem assim. Ele vai fazer sabe? Ele vai começar a dar muito errado na vida. Ele vai começar a provar que tá todo mundo certo e que ele só sabe fazer isso, e a pessoa vai indo cada vez mais pro fundo do poço. Essa é uma vertente de quem está na dor. A outra vertente é o contrário. É a pessoa que pega toda essa energia, todo esse corpo forte, toda essa energia que eu falei lá no início para fora, esse sargentão que tem dentro dele, e ele começa a colocar nas pessoas isso. Essa força toda. Então se torna uma pessoa autoritária, mandona, que gosta, olha só, lembra que a dor dele é humilhação? Então agora ele vai para um outro extremo. Agora é ele que vai humilhar as pessoas. Antes ele humilhar do que os outros. Extremos. Quando o masoquista está na dor, ele pode se transformar numa pessoa extremamente autoritária, tá? Uma pessoa que diz assim, que as pessoas olham e dizem assim, por que ele está fazendo isso? Não tem motivo. Mas na cabeça dele eu prefiro humilhar do que ser humilhado. Chefes, colegas, maridos, mulheres, dentro de casa, fazem esse tipo de atitude, num contraponto, numa sensação de dor extrema. Estão se sentindo humilhados e é assim que eles revidam, humilhando outras pessoas, usando essa força toda para isso. Então fiquem atentas, tá bom? E como o masoquista é um dos perfis mais fortes no sentido de força mesmo, até a pele, gente, a pele do masoquista não é uma pele fininha, seja homem ou seja mulher, é uma pele mais grossa, tá? Todo o corpo, ele é preparado para ter essa força, todo o corpo. Então, essa pessoa, ela também pode explodir a qualquer momento. O tempo todo. Lembra que ela guarda? Ela é boa de guardar, ela é boa de sigilo, ela aguenta a pressão, ela leva lixo dos outros, ela leva a carga dos outros, ela faz tudo pelos outros. Quer dizer, ela vai ficando. Chega um dia que ela explode. Mas daí não é pouca coisa, não. Vem tudo. Então, se tu conhece uma pessoa que tá sempre explodindo, assim, tá tudo bem, explode. Tá tudo bem, explode. Ele pode estar nessa pegada aí lá da ponta da dor do perfil, tá? Que ele tá se sentindo inseguro, tá se sentindo humilhado e ele acha que precisa o tempo todo tá explodindo, mesmo que as pessoas naquele momento não entendam. Afinal, o que tá acontecendo? E ele vai trazer daí tudo que ele tem para falar de anos aí naquela situação, explodindo, colocando para fora toda essa raiva que ele tem, tá? Que mais? Vamos ver. Perguntas. Que mais que vocês querem saber dos masocas? Nada? Tá todo mundo entendeu direitinho? Gente, então lembra assim, uma coisa importante bem do dia a dia, para quem aí tem seus masoquistas em casa, ou uma coisa que eu gosto de dar exemplo, que todo mundo passa, é a lista de supermercado, né? Lista de supermercado. Quem nunca fez uma lista de supermercado, deu aí para sua mulher, para seu marido, e a pessoa volta com a lista corretíssima. Tudo certo. Fez toda a lista. Mas aí você diz assim, mas lembra que quando tu estava saindo, acabou o açúcar? Mas o açúcar estava na lista? Não, mas eu fiz a lista antes de tu sair. Foi na hora que tu saiu que eu vi que o açúcar acabou. Tava na lista?
O masoquista é assim. Se tiver na lista, ele traz. Se não tiver na lista, não me cobre. Não cobre de mim. Então, veja, aquelas coisas que a gente está falando aqui é para que você se dê melhor, para que você crie um ambiente onde você possa conviver bem com esse perfil, né? Tá ali falando, por exemplo, a gente tá falando que ele não fala sobre sentimento, que é uma pessoa que guarda. Então, assim, não espere que ele adivinhe o seu sentimento, ou que pelo menos ele faça esforço para isso. Não, masoquista não vai ser assim. Quer falar sobre sentimento? Você sabe que ele é bom nisso. Ele vai te escutar. Ele vai guardar o que você estiver falando. Mas seja clara. Comunique o que você quer e como você quer. Entendeu? Não espere que ele seja sensível ao ponto de imaginar o que você está querendo. Não. Ele vai saber te ouvir, ele vai guardar. Mas ele precisa saber o que fazer. Ele é o executor, nunca esqueça disso. Essa pessoa é a executora. Diga para essa pessoa o que você quer e como você quer. Você vai ser bem mais feliz. Tá bom? Gente, a gente está encerrando. Acho que eu falei um monte, né? Falo demais. O que mais que vocês querem saber aí do perfil? Sem dúvidas, sem indagações, tá tudo certo, tá tudo dominado com os masocas. Tem sido muito interessante a gente conversar sobre isso, né? Depois lá no direct eu fico recebendo de vocês as mensagens, gosto de trocar. Se alguém lembrou de alguma coisa, quer perguntar, não tem problema. Dentro do possível, dentro do nosso tempo, a gente vai tentando responder, tá? Mas aprendam a se conhecer e a conhecer aquelas pessoas que moram com você, que convivem, colegas de trabalho, para viver melhor. Não criem expectativas, não criem desejos que as pessoas não possam retribuir. Não cobrem das pessoas o que elas não têm para dar. O corpo é um, a mente é uma e ela está preparada para fazer uma coisa. Que coisa? O que o seu corpo está mostrando. Então, fica aí um diálogo com o seu corpo, com a sua mente. Aprenda a ter esse carinho pelo formato do teu corpo e da tua mente e entender o que tu vai fazer muito bem e aquilo tu deve largar de mão, porque assim tu vai só se frustrar. Nosso corpo é do jeitinho que tem que ser e a nossa mente também. Tá bom? Um beijo! Até semana que vem com os nossos rígidos, nosso último perfil corporal e comportamental. Não falte, convida a gente, traz pra cá. Um beijo, tchau meninas!